Olá! Live surpresa, né? Avisei só hoje que ia ter, mas vamos falar do que é importante dentro de uma relação de casal? Só estou convidando a mulherada do grupo. E aí a gente começa. Só mais um instante. Olá, Denise! Olá! Tudo bem? Feliz Dia dos Namorados! Bom, já que a gente vai fazer Ai, meu Deus! Caiu tudo aqui. Caiu tudo. Peraí, eu vou tirar. Aqui, bora lá. Pronto. Já que a gente vai fazer um movimento de falar sobre relacionamentos, vou tirar uma cartinha para ver qual vai ser o movimento, qual vai ser a carta que vai nos guiar hoje por aqui. Então sejam bem-vindas. Essa aqui, já escolhi. E aí o tema é o que é importante dentro de um relacionamento de casal, né? Porque eu acredito que cada casal vai criar suas regras, né? Cada casal vai criar ali o que é certo, o que é errado dentro das relações, né? Dentro da relação em si, de cada um deles. Então, boa tarde, Pri, tudo bom? Cada casal vai construir o que é importante e quais vão ser as regras, né? O que cada um quer, o que é importante para aquela pessoa, o que não é, quais são os limites. Cada um vai colocar um limite e vai criar, então, né, uma proteção, né? Pensa que esse copo é o que o casal criou como proteção, os limites, o que entra, o que sai, o que pode, o que não pode, né? Então, isso aqui é o que o casal vai decidir. Mas tem algumas coisas que elas podem ser leis naturais que regem as relações. E se a gente tem isso dentro do nosso coração, na hora da gente pegar e pensar como organizar uma relação para ser uma relação gostosa, com colinha, a gente deve considerar. A gente pode considerar isso dentro da relação do casal. Então eu vou comentar um pouco sobre essas leis naturais que podem fazer com que o casamento se mantenha coladinho, né? Que as relações se mantenham ali coladinhas, o homem e a mulher. E como a gente fazer isso, beleza? Mas antes eu queria saber quem tá aqui, qual que é o status de vocês? Você tá casada, você tá solteira, né? Porque eu acho que isso pode diferenciar um pouco se você tá casada ou solteira, mas não impede de você considerar isso quando você estiver casada, né? Quando você construir essa relação, de você implementar essas coisas na sua vida de casada, tá bom? Então, eu vou me orientar aqui pelas ordens do amor de Bert Hellinger, tá bom? Então, quando a gente olha para um relacionamento, a gente tem que entender que a ordem precede o amor. E essa frase, ela é muito profunda, sabe? O que ela quer dizer? A ordem precede o amor, né? Imagina só. Um relacionamento, para que ele possa ter amor, ele precisa então de uma ordem. E ordem entende-se que para que você possa ter um relacionamento próspero,
você precisa dar lugar a todos os seus outros relacionamentos. Nossa, Tri, mas como assim? Dar lugar. A gente precisa despedir dos nossos amores com amor, dos antigos relacionamentos e dar lugar a eles. Então, por exemplo, quem foi o seu primeiro namorado? Com quem que foi a pessoa que você trocou o primeiro beijo, né? A primeira relação? Quem foram essas pessoas? Essas pessoas estão dentro da sua vida? Elas têm um lugar no seu coração? Quando a gente dá um lugar no nosso coração para uma pessoa, a pessoa atual que está com a gente, ela fica em paz. Assim a gente também. Quando o nosso companheiro, quando a nossa companheira dá um lugar no coração dela para todas as pessoas com as quais ela já se relacionou, você como mulher, né? Você como esposa, como namorada, sente que você tá mais tranquila, que você tá mais segura, que você sente que você tem o seu lugar, porque todas as outras ou todos os outros também têm esse lugar no coração. Então avalia dentro aí de você como é que tá a ordem dentro desses relacionamentos. Como que isso tá dentro de você? Todo mundo tem um lugarzinho? Ou você tem algum ressentimento dentro do seu coração em relação a um antigo relacionamento, algum caso que você teve, a um paquera que você teve? Lembre-se, a ordem precede o amor. Então, para você ter uma relação gostosa, você precisa organizar isso dentro. Dar um lugar para todo mundo. Eu já fiz exercícios nos quais eu coloquei o nome de cada um deles. E fui dando um lugar no meu coração. Para que isso? Porque quando você faz isso, o que acontece? Você se torna cheia de amor. Você se torna cheia e você transborda. Então, a cada relação, você não tá menos, você tá mais. E quanto mais você transborda amor, mais o outro vai poder sentir, mais suculenta você vai ficar, mais gostosinha você vai ficar. Beleza? Além disso, existe dentro da ordem mais um negócio interessante para a gente avaliar, que é o seguinte: a ordem precede o amor. Então, aonde é o meu lugar? Qual é o meu lugar dentro da minha família, né? Para que eu esteja bem coladinha com esse homem. Será que eu saí do meu lugar? Que eu tô no lugar da minha mãe? Será que eu tô no lugar do meu pai lá na minha família de origem? Será que eu tô no meu lugar como filha? Se eu sou a primeira filha, se eu tô no meu segundo, se eu sou segunda filha, se eu tô no lugar de segunda filha, eu fazendo isso, eu dou ordem pro meu sistema, para que a gente possa ir pro segundo lugar, né? Que é o pertencimento. Quem pertence dentro de uma relação de casal? Então vamos supor que você foi lá e resolveu, né? Já tá com alguém, já tá com seu namorado. Quem pertence? Você já tá casada. Quem pertence? Os antigos relacionamentos pertencem e a sua família de origem pertence. Quando você se relaciona com alguém, você não se relaciona só com o seu parceiro, você se relaciona com a família dele. Então vem ele e toda a bagagem ancestral dele para esse relacionamento. Assim como você também, você se relaciona com esse parceiro e toda essa ancestralidade sua. Faz sentido? Então, quando você tem essa consciência de que você vai junto com o seu papai e com a sua mamãe e com todos os seus ancestrais para esse relacionamento, o que você vai? Você vai cheia, se você estiver cheia. Mas se você vai com não gosto da minha mãe, tenho críticas com relação ao meu pai, tenho julgamentos com relação ao meu pai, você vai assim para a relação. Então você não vai completa. Você vai com ressalvas. E aí o outro sente. O parceiro sente. E tem um outro ponto. Do outro lado, você quando não aceita seus pais, você também tende a não aceitar partes do seu companheiro. E você faz críticas, você faz ressalvas e esse companheiro sente. Do mesmo jeito quando você não gosta da sogra. Então, se você não gosta da sua sogra e você fica com ressalva sobre a sua sogra, porque eu não gosto, porque a minha sogra é assim, porque a minha sogra é assado, o que a gente tem que reparar é, será que eu
tô bem com a minha mãe? Porque quando a gente não aceita uma parte do nosso esposo, se a gente critica a nossa sogra, se a gente critica o nosso sogro, o que a gente tá dizendo, no fundo, é que a gente não tá bem com os nossos pais. E aí a gente então volta duas casas de novo, deixa de criticar o parceiro, deixa de criticar a sogra e a gente volta para casa e vai olhar para a mamãe, vai olhar para o papai e vai tomar esses pais, né? Vai tomar eles. Tá fazendo sentido aí para vocês? Só para eu ver se vocês estão pegando o fio da meada aqui. Jo disse que é verdade. Então, você percebe que quando a gente tá cheio de ressalvas do parceiro, das pessoas que estão ao nosso redor, na verdade é porque a gente tá cheio de ressalvas com a nossa origem lá atrás. A gente não aceita a humanidade dos nossos pais. E aí, o que a gente faz? A gente fica criticando todo mundo, porque a gente acredita que as pessoas têm que ser perfeitas. Aí eu vou lá, acredito que as pessoas têm que ser perfeitas no mundo, exijo isso delas, exijo isso de mim, exijo do meu parceiro, e eu terceirizo essa responsabilidade. Eu pego isso e falo, eu não quero isso. Eu vou jogar isso pro outro, eu vou culpabilizar, eu vou ficar revoltada com as pessoas, eu vou ficar brigando com meu marido, eu vou me distanciar desse parceiro, porque eu pego e simplesmente não quero olhar para onde eu deveria estar olhando, que é, uau, todos os problemas voltam para a raiz, que é o que eu não estou vendo com relação às minhas exigências, com relação aos meus pais. O que eu estou fazendo que eu estou criticando o meu parceiro, que eu estou criticando das pessoas e dos outros, que está em mim e que eu estou culpabilizando e terceirizando alguém. Isso faz com que dentro da relação de casal, essa relação vá indo para o menos. A gente para de prosperar na relação, a relação para de frutificar e a gente começa a ter briga, trocar pro menos. Aí vem um outro lugar, né? Que é o trocas, né? Então, eu falei aqui, já falei da ordem, que a ordem precede o amor. Então, quando você vai para uma relação de casal, o importante é você saber que esses relacionamentos, eles pertencem e que todos têm que ter um lugar dentro do seu coração para que você esteja cheia de amor. Os seus pais, você tem que estar bem com os seus pais, porque eles vieram antes e quando a gente tem uma relação boa com os nossos pais, a gente vai cheia para a vida, certo? Então, esses dois pontos são importantes. O outro ponto que eu comentei com vocês é trocas e equilíbrios agora, né? Então, o que significa uma relação de casal no seu ápice? Trocar. Esse é o ápice de uma relação de casal. É troca. Como assim, Dri? O que significa isso? Bom, quando você vai para o mundo adulto, tudo é troca. Você percebe que você troca no seu trabalho, porque você dá o seu trabalho em troca do dinheiro. Você troca com as suas amizades, porque você dá alguma coisa para sua amiga, tua amiga te dá algo em troca. Sempre a gente tá nesses vínculos de troca, certo? Só quando a gente é criança que a gente tá num lugar de não trocar. Porque daí a gente é pequeno, recebe, e os nossos pais, os cuidadores, nos dão até a gente crescer e poder começar a trocar. Numa relação de casal, a gente também vai para isso, a gente vai para trocar. A gente vai para dar e vai para receber. Só que existe uma grande diferença na relação de casal. É a relação carnal. Essa é a grande diferença de um relacionamento de um homem e uma mulher que decidem ficar juntos. Faz sentido? Então percebe que essa colinha precisa tá bem estruturada ali, né? Essa relação precisa existir. Então, como é que é? Tá acontecendo isso? Então, se tem uma coisa que é importante dentro da relação de casal tá rolando ali uma relação entre vocês dois. Porque se isso não estiver acontecendo, é como se você estivesse morando com um amigo seu. É como se você estivesse dividindo casa, viramos amigos, e isso não é uma relação de casal. Concorda? Além de que uma relação próspera
ela gera frutos. Então, ela gera filhos, ela gera projetos. Se dentro de uma relação a gente não tá trocando, algo tá secando, né? A raiz tá seca, não tá frutífera, não tá funcionando. A gente volta de novo para as raízes. Onde é que eu estou deixando de abundar, de prosperar com, com as minhas relações, que eu não tô olhando lá para minha raiz, que é papai e mamãe. E aqui não é pai e mãe que nos pai e mãe aqui, não é a visão que a gente teve deles. É a visão que a gente tem daquele homem e daquela mulher que nos deu a vida. Tá bem? Oi, Noemi, boa tarde. Aí tem um ponto aqui na hora das trocas, que é cuidado com dar demais. Porque nós mulheres, a gente tem um instinto muito cuidador. E aí a gente tende a dar demais para as pessoas, certo? A gente quer ajudar, a gente quer fazer, a gente tem um instinto maternal. Quem aqui tem esse instinto maternal de fazer para as pessoas? Esse lugar de você fazer algo demais para as pessoas faz com que as pessoas se sintam sufocadas. Percebe se isso já não aconteceu com você? De, por exemplo, você tá fazendo várias coisas para as pessoas e aí as pessoas começam a se afastar de você e você não entende. E aí você pega e fala assim: gente, eu tava fazendo tudo ali pra ela e ela pega e se afasta de mim. Como assim, né? O que será que eu fiz? Será que eu desagradei ela? Aí eu vou dizer pra você, sim, você desagradou. Por que você desagradou? Porque você deu demais. E quando você dá demais, essa pessoa, tipo assim, calma. Então Bert, ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem que dar à medida que o outro pode receber. Então nós temos que estar muito atentas a qual é a medida para eu dar para o meu parceiro, seja o que for, tá? Então, será que eu tô fazendo demais para ele? Será que eu tenho que dar um passinho para trás, esperar ele me dar algo, esperar ele fazer algo para que eu possa de novo voltar a trocar? Isso aqui é assim, é uma virada de chave que para nós é muito desafiador, porque de novo, a gente é fazedora, a gente gosta de cuidar, a gente tem um instinto maternal muito alto, até demais, e aí a gente sai fazendo tudo, querendo fazer tudo para todo mundo, querendo agradar o marido, querendo fazer tudo em casa. Às vezes a gente quer fazer até pelo bem, mas a gente acaba fazendo o quê? Tirando o espaço do outro na relação. E lembra que eu falei que relacionamento é troca? Ou seja, se a gente escolheu um homem para estar com a gente e a gente não dá espaço para esse homem para trocar com a gente, para que esse homem vai ficar na relação? Vocês concordam? Que a gente tira o espaço deles e a gente deixa eles de escanteio? Não tem espaço para esse homem. Vocês conseguem perceber? Quando eu falo isso, é um sim aí dentro de vocês, no sentido de, nossa, é verdade, às vezes eu não dou espaço pro meu marido pegar uma roupa do chão, me ajudar. Às vezes eu não dou espaço, eu não sei pedir para ele algo e ele não participa porque eu faço tudo, porque eu não sei fazer, não sei pedir ajuda, sabe? Então, aqui não é sobre, tipo, não é passar um pano e falar assim, ah, então quer dizer que nós mulheres somos erradas e os homens que são certos. Não é sobre isso. É sobre nós entendermos que a gente tem que estar no nosso lugar. Do nosso lugar, a gente tem que saber trocar. E quando a gente troca, a gente deixa o outro também participar, deixa o outro estar ativo ali no dia a dia dessa relação. Percebe? Oi, Vilma. Bom, e aí a gente então tem que tomar cuidado com dar demais. Mas também existe o outro lado da moeda, que é quando a gente decide dar de menos. Como é que funciona isso? E se vocês tiverem perguntas, deixa aí que daí no finalzinho eu respondo. Que é o seguinte: às vezes a gente tá tão brava na relação, a gente tá chateada porque a gente já deu demais nessa relação. E aí o que a gente faz? A gente fala assim: ah, agora eu cansei, eu não vou dar mais nada. E eu vou parar de fazer as coisas aqui em casa, eu vou parar de fazer as coisas, eu vou parar de escolher. E agora eu vou me fechar. Agora eu não vou mais me relacionar também.
Aí o que acontece? Quando a gente para de trocar, quando a gente para de querer fazer e a gente emburra, a gente pega e também se fecha, a gente fecha o coração. E aí a gente deixa o nosso coração peludo, né? Como eu gosto de falar, e o outro não tem espaço para chegar. E aí a gente se veste da fortuna na relação. Agora também não a gente vai pro extremo total, para de trocar, para de fazer. E aí essa relação, essa colinha para de colar, é como um velcro que perde a cola. E aí a gente começa a ficar no lugar de reclamona, ou de brava, ou de mãezona do marido. E aí volta para aquele assunto do começo. Eu tô no meu lugar de mulher? Para eu poder estar no meu lugar de mulher, eu preciso estar no meu lugar de filha. Quando eu não sou filha, gente, eu não consigo ser mulher. Eu não consigo estar no meu lugar plena, trocando, em equilíbrio com esse homem, dando aquilo que ele é capaz de receber, na medida que ele pode trocar comigo também de volta, e assim a relação prosperar. Bateu aí? Fez sentido? Quando eu falo para você, lugar de filha, estamos no nosso lugar de filha, vocês todas que estão aqui? E o que é estar no lugar de filha? É a pequenininha da mamãe. É a pequenininha do papai. A que sabe receber. Quem fazedor aqui que não consegue receber? Que sai na frente fazendo tudo para todo mundo. Essa mulher não tá no lugar de filha. Ela não vai conseguir ficar no lugar dela de mulher. E isso vai causar um impacto negativo na relação. Então, o que é de mais importante na relação de casal, que são as trocas, que principalmente é a troca carnal desses dois, que eles vão estar coladinhos, que eles vão estar fazendo, né, o melhor da relação juntos, eles não vão estar fazendo, porque a gente não está no nosso lugar. Então, se tudo isso, né, tá funcionando, as coisas vão bem. Se isso não tá funcionando, as coisas começam a ir pro mais. E aí é necessário a gente fazer algo. É necessário a gente perder a nossa inocência, sair da criança. É necessário a gente, então, resgatar a nossa dignidade dentro dessa relação. E muitas das vezes, essa relação vai pedir um troco. E o troco é um negócio valiosíssimo dentro das relações. E aí eu quero saber se vocês querem saber o que é o troco. Porque senão eu não vou falar. É um negócio muito valioso. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é algo que é um divisor de águas dentro da relação de casal. E isso faz com que a gente volte a trocar em equilíbrio. Aí aquela mulher que estava birrenta, aquela mulher que estava fazendo tudo, que tá já de saco cheio, ela pode voltar a olhar para aquele homem e ver naquele homem alguém que ela deseja trocar. Então me digam, Sara já disse que quer, deixa eu ver quem mais tá aqui. Então me conta. Sim, minha mãe, Marli, Jo, vocês querem saber o que é o troco? Porque, já falei, né? Isso aqui é valiosíssimo. Valiosíssimo demais para eu sair aí contando o que é troco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um negócio valioso. Ah, então tá bom. Jo, Marli já falou que quer, então vamos. O que é troco? Então, de novo, o troco é pra gente voltar a equilibrar a relação. E pra gente equilibrar essa relação e pra gente voltar a trocar, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro deixar a nossa inocência de lado. A gente precisa olhar para esse homem e falar assim: não, eu quero continuar trocando com ele e por isso eu vou fazer algo para resgatar a minha dignidade aqui, para eu parar de ser reclamona,
pra eu parar de reclamar nessa relação, pra eu parar de fazer tudo e depois ficar chata, sabe? Ficar, ai, fecha o coração, se fecha pra relação e fica, sabe, bicuda. Então, é isso que a gente vai fazer. Daí, como é que a gente faz isso? Bert fala assim que pra gente se relacionar, a gente precisa resgatar a nossa dignidade. Quando a gente dá demais, a gente começa. Ou então o parceiro fez algo que a gente não gostou. O parceiro fez algo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Uma professora minha, ela queria muito uma festa de aniversário. E aí ela chegou a comentar com o parceiro dela, mas ele não fez essa festa. Ela ficou muito chateada. E aí ela pegou e falou assim, nossa, ai, sabe, ai, que saco, todas as coisas que eu peço não faz e não sei o quê. E ela tava totalmente assim, é, chateada, né, com aquela relação. E aí o que que ela fez? Pra ela resgatar a dignidade dela, porque ela já tava olhando pra aquele homem e ela tava tipo assim, ai meu Deus, não tô afim, não gosto, tô estressada com ele. Ela então sabia que ele gostava muito de taça e ele colecionava taças. De novo, isso é sobre resgatar a sua dignidade e deixar a sua inocência de lado. Ela então, vagarosamente, do nada, bateu o braço e derrubou uma taça no chão e quebrou a taça no chão. E seguiu a vida dela. Meu Deus, Dri, mas olha o que você está ensinando para nós. Eu estou ensinando vocês a resgatarem a dignidade de vocês numa relação. Deixarem a inocência de lado e irem para o lugar de vocês de mulher. Então, você tem que olhar para você e falar assim: como é que eu vou resgatar minha dignidade aqui dentro dessa relação? Se eu quero continuar trocando, não é sobre vingança, sabe? Não é sobre uma vingança com o nosso parceiro. É sobre um lugar de resgate de dignidade. O que vocês acharam? Acharam polêmico a história do troco? Bert Hellinger é polêmico, mas ele é babadeiro. Ele sabe como é que as coisas funcionam dentro de uma relação de casal e como você fazer para que você siga trocando. Então, é 100% efetivo. Você vai ter que encontrar os seus meios de resgatar sua dignidade, mas uma coisa eu vou dizer: a relação vai ficar mais gostosa. Você vai resgatar sua dignidade quando for necessário. Você não vai precisar ficar reclamando, porque DR destrói relacionamentos. Então, DR não adianta de nada. Não é importante para uma relação ter DR. E no final do dia, o que a gente quer é seguir trocando pro mais, não é mesmo? Então, eu queria saber o que vocês acharam do troco. Vocês vão aplicar? Ficaram com dúvida? Me contem, que nós estamos encerrando já. Quero saber. Então, pra gente recapitular, enquanto vocês comentam aí, eu falei que o que é importante dentro de uma relação de casal, porque por isso que as pessoas se traem em reciprocidade, é assim, a traição, ela vai entrar num lugar de que a gente não tá às vezes disponível na relação, a gente não tá sentado no nosso lugar de mulher, e aí a gente deixa a nossa cadeira aberta, nossa cadeira vaga. Então, quando alguém na relação trai, é porque a gente deixou o nosso lugar vago, sabe? Então, outra pessoa vem e senta nesse lugar. Só que se você descobre essa traição, vou dar esse exemplo. Vamos supor que você descobre essa traição e você olha para esse homem e você fala: meu Deus, e agora? Eu sigo trocando com esse homem ou não? Você não vai conseguir seguir trocando com esse homem se a relação continuar do jeito que tá. Porque pode ser que você fique no casamento. Só que o que vai acontecer? Você não vai sentir mais prazer por ele. Você vai ficar brava com ele, você vai ficar irritada, você não vai mais confiar nele. E aí que vem a parte do troco. Aí vem que pode ser que você queira trair ele também. Você fala: não, agora eu vou sair com outra pessoa. Aí eu te pergunto: será que é esse o caminho? O lugar de resgatar a sua dignidade é você saber o seguinte: a pessoa te fez um mal, ela foi lá e te traiu. Então, vocês não
Um casal, ele troca aqui, né? De igual para igual. Aí você foi lá, ele falou, te traiu. O que acontece? Você fica superior, né? Nessa situação. E aí você, para voltar a trocar de igual para ele, você resgata a sua dignidade. Mas o que o Bert fala? Ele fala que a gente tem que fazer algo um pouquinho menos pior do que aquilo que o outro nos fez. Então você vai ter que encontrar algo que equipare para você, algo que você gere um dano nele. Porque Bert fala o seguinte, que dois inocentes não se relacionam. Dois culpados se relacionam melhor que dois inocentes. Porque quando você chega e fala assim, não, porque eu vou te perdoar, eu vou te perdoar, te perdoei. Você se sente superior no final das contas, você percebe? Eu não sei se a traição é o melhor caminho. Você trair de volta, né? Por isso, né, na sua pergunta, né? Por isso que reciprocidade, né? Pessoas se traem em reciprocidade. Talvez. Será que isso vai resolver o problema? Talvez não, porque isso talvez doa o outro tão mais que vocês desequilibrem de novo. Aí não ficou recíproco. Porque o que Bert diz é, você faz algo para ferir o outro, mas numa medida assim. Não assim de novo, sabe? Para vocês poderem voltar a trocar, você precisa entender, tipo assim, o que meu marido não gostaria que eu fizesse com ele, sabe? Por exemplo, ele gosta muito de taças, eu vou quebrar uma taça dele, talvez isso resgate a minha dignidade. Por exemplo, meu marido gosta de ter controle, gosta de me ligar e eu atender. Se eu não atendo, ele fica chateado. Então eu não vou atender ele hoje, que eu tô estressada, ele me estressou na hora do almoço, eu não vou atender a ligação dele hoje. É nesse lugar. Sim, vocês entenderam agora? A Sarah tinha falado que eu não entendi muito bem. É quando alguém te faz um dano dentro da relação e você quer seguir trocando com essa pessoa. Então, você vai ter que fazer algo para resgatar sua dignidade, porque senão você vai ficar muito boazinha. E quando você fica boazinha, você tá dando demais. Você entendeu? Veja se faz sentido agora. Porque eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida nesse negócio, porque essa coisa é muito, tipo assim, exige um nível de compreensão pra gente não sair, né, confusa dali, tá? A Clarice falou que achou interessante, legal, Sara entendeu. Jô, ficou claro pra vocês agora? Então, no final do dia, gente, o que é importante dentro de uma relação de casal? A gente ficar no nosso lugar de mulher. Se a gente está no nosso lugar de mulher, a gente está atenta à nossa relação, a gente está atenta no trocar, ou seja, todos estão no meu coração. Então, vou começar da ordem. Primeiro, todos pertencem. Meus antigos relacionamentos têm um lugar no meu coração. Eu fico no meu lugar de filha perante meus pais. Assim eu posso ficar no meu lugar de mulher e trocar na vida. Eu tenho que estar atenta com o dar e o receber. Pessoas que dão demais ou dão de menos ficam no lugar de boazinhas demais ou exigentes demais. E não, se você tá dando demais ou dando de menos, você não tá no seu lugar de mulher. Saiba disso. Então você tem que entender, eu tô trocando em equilíbrio? Eu tô dando, eu tô recebendo, eu tô esperando o outro me dar algo para depois eu fazer algo em troca? Beleza? E se necessário, eu sei dar o troco. Quando eu dou o troco, eu então faço com que a relação volte a ficar em equilíbrio e assim eu possa seguir trocando com essa pessoa. Eu fico com dúvida nessa parte, sabe? Parece que estou querendo fazer o mal pro outro nessa coisa do troco. Pois é. Então você tem que olhar para o seu lugar de inocência. Você tá querendo ser inocente? Por que você tá querendo ser inocente? Né? Porque não é vingança. A gente aqui não tá falando de você se vingar de alguém. A gente tá falando aqui de você resgatar a sua dignidade. E aí vem esse lugar. Por que eu tô querendo ser boazinha aqui? Será que eu tô querendo ser amada? Mas esse amada de um lugar infantil, daquele amor cego, sabe? E não de amada do lugar de mulher. Mas acho que é porque eu sempre fui para o lugar de boazinha. Exatamente. Essa compensação pode vir em uma atitude, revanche ou mudança de comportamento, acordos. Então, Carolina,
presta atenção se você não tá indo para um lugar de fazer DR. Porque quando você chega pro seu marido, vou dar um exemplo, né? Pro seu companheiro, e você pega e fala, você não pode falar pra ele assim: olha, eu não gostei do seu comportamento, eu não quero que você faça mais isso. Vamos fazer um acordo? Você não faz mais isso. Você pode perceba se você não vai num lugar de mãe, de chegar para aquela pessoa e falar assim: olha, isso pode ter algumas variáveis, tá? Vamos supor que você, por exemplo, seu marido pegou e, sei lá, não lavou a louça que você tinha pedido, tá? Não lavou a louça que você tinha pedido e aí você chega pra ele e fala assim: "Ai, meu, por favor, você não lavou a louça. Você pode, por favor, mudar esse comportamento que eu já tinha pedido pra você lavar essa louça e o combinado é esse, você vai fazer, você pode fazer?" Esse lugar é um lugar que a gente se coloca no lugar de mãe do marido, sabe? E aí você perde o tesão por esse homem. Quando você começa fazer muita DR, discutir a relação, querer fazer acordo, querer educar. Porque a gente entra nesse lugar de querer educar esse homem. Então, para você ficar no seu lugar de mulher, é mais aconselhável que você busque esse troco. Ah, beleza, meu marido não tá lavando a louça. Beleza, eu também não vou lavar. E eu não vou falar nada. Eu não vou lavar a louça e pronto, deixa ali. A hora que precisar fazer comida, vai ficar ali. Nossa, Adri, mas eu preciso da louça lavada. Ok, mas perceba os efeitos de você lavar essa louça e perceba os efeitos de você reclamar com ele e tentar começar a pedir. O que isso acontece? Será que você vai perder o interesse por essa pessoa? Vai começar a ver ele como filho? Vai cada vez mais querer ficar educando ele? E aí você sai desse lugar de troca. Por quê? Porque adultos trocam, crianças recebem dos pais. Pais dão aos filhos. Não existe relação de troca entre pais e filhos. Então, se a gente entra na posição de mãe com o nosso companheiro, consequentemente ele entra na de filho. E filhos não trocam, entendeu? Então, é nesse lugar que essa compensação, nesse lugar da conversa, mais atrapalha o relacionamento do que ajuda. Se você não testou isso ainda, Carolina, eu sugiro para você que você teste. Porque é o sentir. Você vai sentir os efeitos disso na sua vida. Me diga se fez sentido para você. Porque, como eu disse, eu não quero que vocês saiam com dúvidas aqui. Sabe? Interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Pois é. Pois é. No começo eu tava falando sobre casal, trocamos de igual para igual. O nosso grande ponto é estar atento a estar trocando de igual para igual com os nossos parceiros. Se damos demais, viramos mãe. Se damos de menos, viramos filha. E aí, consequentemente, o marido vira pai. E ninguém quer dormir e namorar com o pai, né? Entende? Então, sempre trocando de igual. E nós, mulheres, ficamos atentas para estar trocando ele equilibradamente. Qual é a medida do dar? Eu dou sempre um pouquinho mais, espero ele me fazer algo, ele faz algo um pouquinho a mais para mim e aí eu dou de novo. Isso é uma dança, percebe? É uma dança e a gente tem que estar atenta e coladinha para que essas coisas vão sempre dançando. O casal vai dançando. Ele dá, eu recebo. Eu dou e recebo, ele recebe e me dá de volta. Sempre um pouquinho a mais, trocando pro menos, trocando pro mais. Porque senão a gente vai começar a trocar pro menos. E trocar pro menos também vincula. Também vincula. Então daí trocar pro menos é briga, é discussão. Aí você fala, meu, não tá legal, mas eu não consigo separar. Por quê? Porque eu tô trocando. E as trocas vinculam. Percebe? Então, para esse dia dos namorados hoje, se permita receber. Se permita ali receber, dar na medida certa, esteja atenta às trocas e trocos. E me contem quando vocês fizerem isso, porque eu vou querer saber, eu vou adorar saber
os efeitos na relação de vocês verem a relação tá mais gostosa, tá mais leve, tá mais equilibrada. Por quê? Porque o objetivo é, eu quero seguir trocando com esse homem, tá bom? Gostaram? Me digam se gostaram, se fez sentido. E, gente, em agosto vai ter o workshop de relacionamentos, tá bom? Quem quiser participar, saiba que a gente vai falar sobre a mulher que atrai. É essa mulher, sabe, que tá com o magnetismo em dia, essa mulher que sabe atrair, que sabe equilibrar as trocas, que tá no lugar dela de mulher, sabe os segredos do que é ser mulher. Então a gente já tá nesse esquenta, tá bom? Fiquem com Deus, depois vocês me contem quem der os trocos aí que eu quero saber. Um beijo, viu? Tchau!